Olá pessoal, continuando o nosso curso sobre curcumina, né? Nosso foco hoje é curcumina e mitocôndrias. Mitocôndria, eu falo sempre nas minhas exposições que a mitocôndria é o primeiro ser simbionte que adentrou as nossas células, né? Quando nós éramos organismos unicelulares, né? Células eucarióticas, as mitocôndrias criaram essa relação conosco. A mitocôndria adentrou as nossas células, né? E ficou ali habitando as nossas células primordiais. Isso é uma história de bilhões de anos atrás. E até hoje nós mantemos essa relação. A mitocôndria vive no nosso interior, no interior das nossas células. Nós fornecemos material para a mitocôndria ficar viva ou sobreviver. E a mitocôndria fornece material para que nós possamos sobreviver também. A mitocôndria adentrou nossas células e graças a ela nós sobrevivemos ao aumento da tensão de oxigênio. E aí nós aumentamos nossa eficácia em produção de energia no metabolismo oxidativo, que nós chamamos, que utiliza a mitocôndria. Mas a mitocôndria também faz parte de outros caminhos metabólicos, mas o importante é, eu forneço produtos para a mitocôndria viver melhor, como por exemplo o manganês, para ela fazer a superóxido mutase tipo 2, assim como o peróxido de hidrogênio, assim como a glutationa. E eu forneço também o substrato para fazer energia, acetilcosimar, né, via o ácido graxo, aminoácidos, eu forneço tudo que a mitocôndria precisa. E a mitocôndria, em retorno, ela também fornece muito do que eu preciso, principalmente o trifosfato de adenosina, o ATP. Então, a nossa relação com a mitocôndria ficou tão interessante, boa, legal, que na disfunção mitocondrial nós temos patologias, né? Doenças. E o interessante é que o DNA mitocondrial, e foi isso que levou os pesquisadores, os cientistas a falar que a mitocôndria seria talvez um ser simbionte, não uma organela, é que a mitocôndria tem seu próprio DNA. Um próprio DNA que expressa poucas proteínas, né? E, por incrível que pareça, isso não é bom. Por quê? Porque ele torna um alvo mais fácil do estresse oxidativo. Então, pensa assim, um DNA tão pequeno, um ser simbionte ou organela, que é a região onde nós mais produzimos radicais livres, né? É lógico que esse DNA vai sofrer mutação, né? Então, o genoma mitocondrial ele precisa ser o quê? Corrigido, ou você pega aquela mitocôndria que sofreu mutação e destrói ela, ou a destrói, né? É a mitofagia. Mas você também tem a forma de fazer novas mitocôndrias, é a biogênese mitocondrial, né? E essa dinâmica mitocondrial é fantástica. Se você tem uma mitocôndria e um pedacinho lá no cantinho dela é lesado, a mitocôndria corta aquele pedacinho lesado e tem a fissão mitocondrial, e aquele pedaço cortadinho vai sofrer a mitofagia. Se você tem duas mitocôndrias pequenas, porque fez a fissão para correção, elas se juntam e se tornam uma mitocôndria maior, mais eficaz. Porque, por incrível que pareça, a mitocôndria maior é mais eficaz. E aí você tem o quê? A fusão mitocondrial. Tudo isso chama de dinâmica mitocondrial. Um dado interessante é que as mitocôndrias que estão no nosso organismo são do óvulo, né? Então, as mitocôndrias que eu e você nós temos no nosso corpo são da mãe, né? Então eu, em Ukigami, quem vos fala nesse momento, eu herdei as mitocôndrias da minha mãe, que herdou da minha avó, que herdou da minha tataravó. E se você fizer o caminho de retorno, né, eu vou chegar na primeira mulher do mundo que forneceu a mitocôndria para todo esse círculo, né? Ou seja, esse pessoal todo. Então a mitocôndria funciona assim, né? Você herdou a mitocôndria da sua mãe, então você tem mais DNA feminino do que masculino. Você, homem. Você, mulher, também tem mais DNA feminino do que masculino, porque as mitocôndrias têm DNA feminino. O coração, por exemplo, tem o DNA metade do pai, metade da mãe, das mitocôndrias da mãe também, né? Ou seja, o coração é mais feminino do que masculino, o cérebro é mais feminino do que masculino. Se a gente for falar por esse termo de DNA, né? A gente, quando vê a mitocôndria num desenho, né, num livro, a gente vê ele lá ovaladinha, bonitinha, arrumadinha, mas na verdade ela tem essa estrutura aqui, né? Uma estrutura seria até disforme. Aqui você tem as cristas mitocondriais, né? Aqui você tem a matriz, a junção da crista, o espaço intermembrana, e a mitocôndria ela está nesse formato. E muitas vezes a gente se surpreende como a mitocôndria está distribuída. Olha a mitocôndria no músculo cardíaco, ela está no entremeio das miofibrilas. Para quê? Para fornecer o trifosfato de adenosina para a contração muscular. Esqueceram de desenhar aqui o retículo sarcoplasmático, né?
que vai liberar o cálcio, que vai propiciar a diminuição desse espaço aqui, que é a unidade sarcomérica, né? A mitocôndria, ela no espermatozoide, ela envolve o flagelo, né? E ao envolver o flagelo, ele também fornece ATP para que o flagelo se movimente e impulsione o espermatozoide para frente, né? E aqui você depende da mitocôndria especificamente para você fazer, né, para você fazer a movimentação. E esse espermatozoide, então, se você for olhar por esse princípio, se a mitocôndria é a maior fonte de radicais livres, essas mitocôndrias todas serão lesionadas. Você vai gastar tanta mitocôndria que quando chegar lá, né, o espermatozoide chegar no óvulo, não vai ter mais mitocôndria saudável, vai estar tudo danificada por radical livre, né? E a mitocôndria, o que ela faz? Ela gera a produção de ATP, ou resiste ATP primariamente, né? A mitocôndria, ela regenera o NAD+, fazendo o NADH, que você usa na cadeia de transporte de elétrons ou na cadeia respiratória para refazer o ATP. A mitocôndria, ela pode ser fonte de aminoácidos. Então a mitocôndria, por exemplo, o alfa-cetoglutarato, a mitocôndria gera o glutamato, que gera ornitina, citrulina, prolina. Prolina, o aminoácido mais importante para a matriz celular, para o colágeno. Aí você começa a pensar assim, pô, então a mitocôndria é muito importante para a minha pele. Se eu for fazer colágeno, eu vou precisar de mitocôndria trabalhando feito doido ali. E se eu sofrer uma agressão pela radiação ultravioleta, aí que a minha mitocôndria tem que fazer mais prolina, que é o aminoácido limitante. Mas a mitocôndria também faz poliaminas. Uma poliamina, a espermidina, ela modula a proteostase, um processo de corrigir as proteínas defeituosas. A mitocôndria também ela é associada à detoxificação do amônio. Ela joga o amônio na forma de ureia, ajuda a converter o amônio para ureia, que você elimina no seu xixi. A mitocôndria também faz o succinato para você fazer o grupo M. M de onde? Da hemoglobina, para levar o oxigênio para ela mesma, né? É como se você estivesse advogando em causa própria. Mas você faz as enzimas do YP450, né? Enzimas de oxirredução para detoxificação de fase 1. A mitocôndria também ela tampona a concentração de cálcio. O cálcio e a mitocôndria são parceiros e eles são conversas ou comunicações do retículo sarcoplasmático ou endoplasmático com a mitocôndria. Para a contração muscular, por exemplo, a mitocôndria faz o ATP, o cálcio catalisa a reação miosina-actina, né? Mas o cálcio em excesso gera morte ou gera morte celular por apoptose induzida pela mitocôndria. A mitocôndria é o maior gerador de radicais livres do nosso corpo, né? Então nós temos que ter um alto nível de antioxidante na mitocôndria. E nós é que fornecemos a mitocôndria esses antioxidantes. E a mitocôndria regula a apoptose celular, né? Então, se você tem uma célula defeituosa e você vai eliminar do corpo, a mitocôndria é utilizada para esse processo. E a mitocôndria, dentro dos seus papéis todos, né, ela refaz o ATP, ela usa o piruvato que vem do glicose, o ácido graxo, aminoácidos, faz sua energia e faz acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A é usada, sabe para quê? Para acetilar estonas, né, fazendo uma programação epigenética. Mas essa acetilcoenzima A também você pode usar para fazer acetilcolina, um neurotransmissor, né? E a acetilcoenzima A você usa no ciclo do ácido carboxílico para fazer NADH-FTH2 para na cadeia de transporte de elétrons você refazer o ATP. E esse sistema é utilizado no seu corpo inteiro, com mais intensidade no seu cérebro e no seu coração. Mas o atleta aeróbio é que sabe o tanto que ele depende da mitocôndria dele. E você tem a mitocôndria tecido adiposo. Seu tecido adiposo originalmente branco, que a gente conhece, depois descobriu-se o marrom e o bege, né? O marrom tem mais mitocôndria, o bege tem um pouquinho menos, e o branco tem menos ainda, né? A mitocôndria pode fazer a lipólise naquela região mesmo e gerar energia térmica, no que nós chamamos de processo inútil ou fútil de produção de energia, porque ele não vai refazer ATP, só vai fazer calor. E a mitocôndria é fundamental para você fazer cópias cetose no seu fígado, para você metabolizar a ureia. E a mitocôndria vai ajudar você a converter a glicose para citrato. O citrato você vai usar para fazer o quê? Gordura, né?
vai usar para fazer lipídios e colesterol. E aqui você tem a oxidação de ácido graxo, o uso do piruvato vem da glicólise, faz acetilcoenzimar. Acetilcoenzimar aqui você tem um ciclo do ácido carboxílico, né? E aqui, ó, o alfa-cetoglutarato vai ser usado para fazer glutamato, né? E aqui você tem a cadeia de transporte de elétrons, onde você vai refazer o ATP, aqui usando o oxigênio, girando radicais livres, né? Mas olha que interessante, esse oxalacetato aqui, ó, você pode usar para fazer aspartato. Esse succinato aqui você vai usar para fazer grupo M, né? Esse alfa-cetoglutarato você vai fazer glutamato, glutamina, citulina, prolina, poliaminas, né? Então, a mitocôndria ela tem muita atividade. Olha aqui o nosso cítrico, ou citrato, né, no ciclo do ácido carboxílico, convertendo para acetilcoenzimar, depois monoilcoenzimar, fazendo ácidos graxos e colesterol. Então, a mitocôndria é altamente biosintética. Então, se você faz lipogênese, pode ter certeza que você usou a mitocôndria, a não ser que você simplesmente comiu ou consumiu a gordura e reempacotou ela e mandou para o tecido adiposo. Aqui você tem o glutárico, o alfa-cetoglutarato, né? Gerando glutamato, o aspartato, a prolina, a ornitina, a glutamina, a alanina. A prolina é fundamental para o colágeno, para a matriz extracelular, para a proteína fibrosa. Então imagina você que se você não tivesse mitocôndrias funcionando bem na sua pele, você não faria colágeno para a matriz extracelular. E olha aqui o caminho metabólico, né? Glicose, e aí vai ciclo do ácido carboxílico, glutamato, prolina. Prolina, hidroxiprolina, colágeno, né? Ou seja, você gera o colágeno principalmente a partir da glicose usando a sua mitocôndria e fazendo a transaminação. Isso é importante para a sua pele. A maior parte do colágeno que você tem na sua pele, a prolina que está lá, foi feita na sua mitocôndria. Agora, cá entre nós, se não foi da sua mitocôndria, foi feita na mitocôndria de algum outro que você comeu, tipo assim, um animalzinho, né? Uma plantinha, ou seja, a mitocôndria é fundamental para essas células. Tanto a célula que cresce quanto a célula que quiescente depende muito da mitocôndria. A célula em crescimento ela tem uma mitocôndria mais comprida, mais alongada e tem um maior teor de metabolismo oxidativo, né? A mitocôndria quiescente ela é mais arredondada, fragmentada, pequena. Ela tem um baixo teor de metabolismo oxidativo e ela tem o proteoma levemente alterado. É uma mitocôndria de uma célula-tronco, é uma mitocôndria de um oócito, né? Ou de um óvulo. E aqui ela faz aquele metabolismo leve, tranquilo, né? E fica ali quietinha até precisar mudar o perfil. E quando ela muda o perfil, ela muda inclusive o formato da mitocôndria. A mitocôndria no seu neurônio, ela fornece o ATP para a neurotransmissão, né? E para a reestruturação do neurônio. E a mitocôndria, olha só que legal, o neurônio ele tem os microtúbulos que ele fica transportando a mitocôndria de um lado para o outro, porque o axônio, você sabe, ele pode ser muito comprido. Agora você imagina você fazendo ATP aqui e ele sendo usado aqui no final, né? Ou seja, a distância que ele vai percorrer, não. Ele não vai percorrer essa distância, quem vai percorrer essa distância é a mitocôndria sendo transportada pelo microtúbulo. E a mitocôndria funcional vai fazer ATP para melhorar a sua neurotransmissão. Isso vai acontecer o quê? Vai melhorar, por exemplo, sua função cognitiva, né? E aqui no seu tecido adiposo, o branco, que tem pouca mitocôndria, o bege, que você tem mais mitocôndria, olha que interessante, você pode aumentar o tecido adiposo bege. A curcumina faz isso, ela estimula o que a gente chama de... Ela tem o efeito Browning, né? Ele aumenta a produção de tecido adiposo bege, ou eles chamam de bright, né? E aqui você tem o tecido adiposo marrom, que é originário inclusive de outro ramo celular, das células musculares, né? Da mesma célula que origina o ramo muscular, só que ela tem mais mitocôndria. Ela faz termogênese, ela é acionada principalmente no período do frio. É multinacolar, tem alta concentração de mitocôndria, tem uma alta expressão de UCP1. O caso do tecido adiposo bege também é multilocular, mas tem uma quantidade média de mitocôndria. O branco não, né? O branco está lá com aquele pelotão de gordura no interior e ele só serve para acúmulo de gordura. No mitocôndria normal, você faz seu ATP, você usa o piruvato, né? Você faz sua energia, você tem todo aquele equilíbrio. Quando você tem uma patologia e você tem uma mitocôndria disfuncional, você diminui a produção de ATP, a bioenergética, e aumenta o estresse oxidativo. Isso acontece em todas as desordens neuropsiquiátricas, né? E aí você precisa fazer a correção. E como é que você faz a correção?
Você pensa que seu organismo reage assim, essa mitocôndria está disfuncional, vou eliminá-la, vou sumir com ela. Aí envolve ela numa membrana e joga enzimas lá dentro e radicais livres que destrói essa mitocôndria. E para compensar, induz a biogênese mitocondrial de uma mitocôndria saudável. E você vai ter uma mitocôndria saudável substituindo essa mitocôndria que era uma geradora de radicais livres e de inflamação, né? E aí você corrige o metabolismo. A curcumina faz isso. A curcumina induz a biogênese mitocondrial e induz a mitofagia. Apesar que os estudos melhores com mitofagia é clorolitina A, tá? Que eu gosto muito, inclusive melhora de função cognitiva, melhora de desempenho físico. A clorolitina A tem estudos muito legais, né? E a mitocôndria, ela tem uma inter-relação com a mutação no DNA da célula, ela gera radicais livres, né? Ela tem uma alteração na biogênese quando ela está disfuncional, ela tem uma alteração na proteostase, desbalanço energético. A fusão e a fissão estão alteradas, né? Tem menos mitofagia e há uma alteração no fluxo de cálcio. O cálcio ele é liberado pelo seu retículo endoplasmático aqui, né? No caso, se for uma célula como o neurônio. Se for músculo, ele é retículo sarcoplasmático, gerando disfunção mitocondrial. E a mitocôndria é a maior fonte de radicais livres do seu corpo. E quando você tem alguma disfunção mitocondrial, né, ela vai servir de base fisiopatológica para você ter as patologias, ou seja, as doenças, comprometendo o metabolismo oxidativo, diminuindo a sua produção de ATP, alterando toda a função celular. Ou seja, nós temos que proteger a mitocôndria. A curcumina como antioxidante vai diminuir a agressão oxidativa à mitocôndria. A curcumina como anti-inflamatória vai diminuir a inflamação que gera a disfunção mitocondrial. E a curcumina como indutora da biogênese mitocondrial vai aumentar a quantidade de mitocôndria saudável do seu corpo. E aí você vai usar a urolitina A para gerar mitofagia. E eu prefiro dessa forma, né? É lógico, você pode fazer um jejum intermitente, uma atividade física exaustiva, né? E a mitocôndria é interessante porque quando você tem a mitocôndria no seu corpo, eu falo assim, o que vier 3 palitos do ponto de vista da ATP. Então tá lá a sua célula com mitocôndria, aí você oferece o ácido graxo, a célula manda que eu vou fazer ATP. Aí sua célula oferece um carboidrato, uma glicose, sua célula vem que eu vou fazer ATP. Aí sua célula oferece um aminoácido. A mitocôndria vai falar assim, vamos tirar esse amônio aqui e o resto eu vou usar para fazer ATP. Ou seja, o que vier é 3 palitos. Quando você tem um nível menor de mitocôndria, você precisa fazer ATP, você vai ter que usar a glicose anaeróbia. E aí o que você vai fazer? Você vai ter que consumir uma quantidade de carboidrato para manter o status de combustível energético. E aí você gera um status de inflexibilidade metabólica. Ou seja, você vai ter uma alteração nesse caminho metabólico e essa inflexibilidade metabólica será uma espécie de amarração no seu metabolismo. Vai forçar você a consumir uma quantidade de carboidratos. A mitocôndria ela é fundamental para o seu coração, né? A mitocôndria é fundamental para o seu cérebro, a mitocôndria é fundamental para o seu músculo, para o seu fígado, para o seu pâncreas, nem se fala para a sua resposta imune, mas é fundamental para todas as células. Quando você tem uma alteração na função mitocondrial, você tem disfunção desse tecido como um todo. Então, vamos supor, você tem uma disfunção mitocondrial no seu cérebro, você pode ter uma piora de doenças e até a própria doença como Alzheimer e Parkinson pode aumentar a quantidade de mitocôndrias disfuncionais no seu organismo. Assim como uma disfunção mitocondrial pode ser originária de uma doença cardiovascular, de uma hipóxia, por exemplo. Você tem uma placa aterosclerótica na sua coronária obstruindo ela. Aí vai ter uma hipóxia pós-placa, né? E aí o seu corpo vai falar, nossa, tem muita mitocôndria aqui, mas não estou usando. Você vai gerar mitofagia, você vai ter menos mitocôndria. Aí o seu coração vai crescer, vai ter uma hipertrofia. Mas a sua mitocôndria é fundamental para que as suas células de resposta imune fiquem na forma quiescente, né? E a forma quiescente das células imunes usa a mitocôndria. Aí quando você, né, ativa essas células imunes numa inflamação, ou por um dano, ou por invasão de um organismo, você vai ativar o metabolismo, tanto o glicolítico quanto a mitocôndria, vai aumentar a função da mitocôndria. Cada mitocôndria que é redondinha, pequenininha, ela vai sofrer fissão, ficar grandona e comprida, né? Aí você vai fazer mais moléculas para você defender seu corpo e mais ATP também. Porque você pensa assim, pô, mas um macrófago para defender meu corpo precisa produzir ATP? Claro que precisa, né? Aí você pensa assim, pô, a mitocôndria também é associada ao envelhecimento, né? A disfunção mitocondrial, ela é intimamente relacionada
com a alteração da autofagia, com a desregulação de sensação de nutrientes, com a perda da proteostase, com a estabilidade genômica, com o encurtamento telomérico, com desbiose, com inflamação crônica. A mitocôndria disfuncional é pró-inflamatória. Você vai ter uma alteração na comunicação entre as células, gestação célula-tronco, que é o aparecimento de células com o fenótipo secretório senescente. E essa mitocôndria tem que ser corrigida. Olha aqui que interessante, Eu peguei aqui essas doenças, depressão, existe o comprometimento da função mitocondrial, desordem bipolar também, esquizofrenia também, Alzheimer, você tem disfunção no complexo 1 e 4, Parkinson, você tem um forte efeito você tem uma forte comprometimento do complexo 1 e 4, e no próprio envelhecimento você tem disfunção mitocondrial também no 1 e 4. Então, já pensou, a gente envelhece, a gente gera disfunção mitocondrial. Isso é triste, Mas quando a gente tem a doença e tem o envelhecimento, isso piora tudo. E essas mitocôndrias, elas são importantes para outras patologias, por exemplo, no diabetes. Se você melhora a função mitocondrial no paciente com diabetes tipo 2, ele diminui a glicemia, diminui a hemoglobina glicada, diminui complicações com o diabetes tipo 2. Se você melhora a função mitocondrial no fígado esteatótico, você diminui a esteatose hepática. Se você melhora a função mitocondrial de doenças neurodegenerativas, você melhora um Parkinson, um Alzheimer, inclusive melhorando a memória, diminuindo a neurodegeneração. Assim como se você melhorar a função mitocondrial do seu coração, ele vai ter uma melhora também. Agora imagina só que o seu coração é um exemplo de mitocôndria, É um atleta aeróbio que depende de mitocôndria e que não para nunca, O dia que ele parar, você está morto, ou vice-versa, Mas pensa assim que você precisa fornecer oxigênio e ter muita mitocôndria funcionando muito bem no seu coração, fazendo ATP para o seu coração contrair, E não pode deixar resquício metabólico. E a curcumina ela pode se aplicar a todas essas patologias por proteger sua mitocôndria e melhorar a função mitocondrial. A curcumina ela tem vários efeitos no nosso corpo. Ela tem um efeito, por exemplo, no cérebro, inibir a agregação de amiloide e tudo mais. Mas olha só que interessante, a curcumina ela aumenta a atividade antioxidante na mitocôndria. Então ela protege a mitocôndria contra o estresse oxidativo e protege a mitocôndria contra a inflamação. Diminui a produção de radicais livres na mitocôndria, funcionando como antioxidante. Então a curcumina, além de induzir a biogênese mitocondrial, a mitofagia, melhorar a perfusão sanguínea para chegar mais oxigênio nessa mitocôndria, ela também protege a mitocôndria contra a agressão. Sem contar que, tá vendo essa cetona com essa hidroxila pareada aqui? Que ela é metal de transição, então ela diminui o que? A reação de formação de radicais livres hidroxila, diminuindo a agressão à sua mitocôndria. E a sua mitocôndria tem uma dinâmica, Então ela sofre fissão, ela sofre fusão e ela sofre mitofagia. Esqueceram aqui a biogênese mitocondrial, Então eu já falei para vocês que essa fissão muitas vezes é para destruir uma parte defeituosa. A fusão é para melhorar a eficácia de duas mitocôndrias que são pequenininhas. E a mitofagia é eliminar a mitocôndria disfuncional. Isso acontece muito nas desordens cardiovasculares. Então a mitocôndria sua pode ser uma mitocôndria disfuncional e você tem que eliminar. Só que quando a gente envelhece, a capacidade de eliminar essas mitocôndrias ela diminui. Aí o que você vai fazendo? Você vai acumulando mitocôndria disfuncional. Olha só. A mitocôndria, às vezes, ela sofre fissão para soltar o pedaço que está disfuncional. E aquele pedaço funcional você vai e faz a mitofagia. Faz um autofagossomo, que liga no lisossomo, faz o autofago lisossomo, e destrói a mitocôndria. Então a mitocôndria tem todo esse sistema. A curcumina diminui essa formação de uma mitocôndria disfuncional, mas ela também faz com que você tenha aumento de biogênese mitocondrial. E aqui, a curcumina é um estimulante da biogênese mitocondrial via sirtuína 1 principalmente. Então ela faz com que você fabrique mais mitocôndria para você ter mais energia, ter mais controle metabólico. Por isso que a curcumina pode ser aplicada em várias desordens metabólicas no indivíduo, E olha que interessante aqui, porque aumentar a MP, aumentar a NAD, estimular a PGC1-alfa gera biogênese mitocondrial. E é o que a curcumina faz, ele estimula essa sinalização que culmina na formação de PGC1-alfa, E aqui você tem a curcumina diminuindo o estresse oxidativo, estresse nitrosativo,
diminuindo as patologias, protegendo a sua mitocôndria, né? Controlando o estresse oxidativo e nitrosativo, e a curcumina vai diminuir a depressão de energia da mitocôndria, diminuir a alteração da polarização da mitocôndria, estimular a biogênese mitocondrial, né? Então a curcumina tem todo esse efeito, não só de proteção, como de proliferação mitocondrial, diminuindo a inflamação, diminuindo o estresse oxidativo. Isso faz que a curcumina seja neuroprotetora, mas ela não será só neuroprotetora. Ela será protetora de uma célula beta, ela será protetora de um cardiomiócito, né? E a disfunção mitocondrial, ela é associada ao envelhecimento, né? Envelhecimento, senescência e inflamação crônica. Quando a gente consegue fazer essa proteção, principalmente contra o estresse oxidativo, nós vamos retardar esse envelhecimento e ao mesmo tempo diminuir essas desordens associadas às doenças crônicas. Então a curcumina é um geroprotetor fantástico, né? Aqui olha a curcumina com seu efeito na mitocôndria, principalmente fazendo a biogênese mitocondrial, aumentando enzimas antioxidantes e modulando o conteúdo de ATP. Ele aumenta fatores neurotróficos, ele melhora a memória, melhora a produção de energia, diminui a inflamação em Alzheimer, Parkinson, melhora a sarcopenia. Então a curcumina tem vários efeitos, né? Um efeito interessante é esse efeito no estímulo sirtuína 1, a MPK, né? E isso vai gerar biogênese mitocondrial. Mas ele também vai modular a atividade de mTOR, ele vai diminuir a atividade pró-apoptótica de uma inflamação. Isso faz com que você tenha expansão da vida e expansão da saúde. A curcumina, somada ao exercício de forma racional, vai aumentar a biogênese mitocondrial em você ou no seu paciente, né? Então a curcumina tem uma aplicação fantástica. Você vê melhora de produção de ATP, biogênese mitocondrial, anti-inflamação, estresse oxidativo, tudo isso é benéfico à mitocôndria. Aí ele diz que a mitocôndria também estimula o NRF2. O NRF2 estimula a biogênese mitocondrial. Aumenta a sirtuína 1. Sirtuína 1 estimula a biogênese mitocondrial. Melhora a biogênese mitocondrial, você vai ter mitocôndria. Tem aquela regra que eu sempre falo para o pessoal, né? Mitocôndria é igual dinheiro no bolso, dinheiro no banco. Quanto mais se tiver, melhor, né? E aqui você vê que a curcumina, não só a curcumina, mas como atividade física, pode dar uma sinergia na melhora da função mitocondrial. E a curcumina, quando você tem aquelas curcuminas defeituosas, né? Você faz a mitofagia. Elimina a mitocôndria defeituosa. A curcumina estimula isso. A atividade física exaustiva também, mas eu prefiro a ulitina A. A ulitina A é mais eficaz, né? A curcumina é capaz de quelar metais, né? Quelar metais de transição, metais tóxicos, isso dá um efeito protetor da mitocôndria. Mas a curcumina também estimula o NF2, a curcumina aumenta a biogênese mitocondrial, aumenta a capacidade anti-inflamatória, estimula o caminho da sirtuína 1, né? A MPK e PGCO-alfa estimula a biogênese mitocondrial. Você quer produto melhor? Vai ser difícil, né? A curcumina, por esses efeitos, ela vai ter o efeito para aumentar o rendimento do exercício aeróbio, né? Além de que ele tem efeito anti-inflamatório, então ele diminui sua creatina quinase, melhorando a função mitocondrial, ele diminui seu lactato, diminui citocinas inflamatórias, diminui lesão, né? A curcumina, vocês verão numa abordagem próxima de exercício, a curcumina é um recurso ergogênico, né? E quando você tem essas mitocôndrias com proteínas mutantes, né? O normal é que você destrua essa proteína, né? A curcumina ela tende a fazer esse reparo, gera novas mitocôndrias funcionais, combatendo doenças neurodegenerativas. Eles chamam isso de mitoepigenética, né? E aqui a gente entra nos artigos mostrando que a suplementação de curcumina traz benefício em várias áreas, aqui em condições neurodegenerativas. E olha aqui o Curate, que é o que eu uso, né? Que é uma curcumina produzida com sanduíche polar a polar, você tem melhora de aperto de mão. É lógico que alguns estudos não vão dar resultado, mas a maioria você vê que a curcumina melhora, né, alguns parâmetros, como sarcopenia, Parkinson, fragilidade e demência, né? Isso é o que? É feito na mitocôndria, mas também é feito anti-inflamatório, antioxidante, e a curcumina também melhora a perfusão de oxigênio. Em Alzheimer, a curcumina cabe muito bem como anti-inflamatório, exclusão da biogênese mitocondrial, como antioxidante, como quelante de metal, né? E olha que a maioria não vê efeitos adversos, algum com reclamação gastrointestinal, mas só ingerir com alimento.
melhora a função cognitiva, que sugere melhora de função de produção de ATP, principalmente quando é recall, né, ou lembrança. E aqui você vê novamente a curcumina também trazendo benefício. A dose pode variar muito, né? Por exemplo, do curete, que é o que eu usaria de 100 a 200 miligramas. Não usaria muito mais não, ele é 10 vezes mais absorvido, né? E é lógico que você pode usar outras formas de curcumina, mas eu prefiro essa porque eu uso desde 2018 esse produto, né? E olha só que interessante na função cognitiva. No exercício, na atividade física, no exercício físico, a curcumina é antioxidante e anti-inflamatório. Ele vai se traduzir num benefício ergogênico. Mas você pensa assim, no atleta aeróbio, o aumento da biogênese mitocondrial vai melhorar o rendimento aeróbio dele, né? Então você pode aumentar seu rendimento físico com a curcumina. E realmente a curcumina tem demonstrado diminuir o tempo para exaustão, melhorar o rendimento físico. Olha, principalmente o tempo para exaustão se altera. Por quê? Porque a capacidade de produção de energia melhora. Os estudos iniciais são animais, mas está comprovado em ser humano também, tá? Então a curcumina, ela protege a sua mitocôndria, ela induz a biogênese mitocondrial, ela tem efeito anti-inflamatório, antioxidante, ela induz a mitofagia, apesar que para a mitofagia eu prefiro a urolitinar, né, o famoso a urolitar, né, e o que eu gosto mais é o efeito da biogênese mitocondrial. Para o coração vai ser fantástico, para o cérebro vai ser fantástico, para o atleta vai ser fantástico, né? E nós vamos estudar esse efeito da curcumina e outras patologias, ou várias patologias. Legal, meninos e meninos? Obrigado pela atenção, beijão para vocês, tchau, tchau.